caralho, quer dizer. Pode ver, fica o melhor lá. Nossa, eu faço isso direto quando eu gravo. Aqui tem a separada, eu vou falar isso. Bora lá. Fala, galera, começando mais um Tais Backstage. Esse é o nosso podcast, sempre no formato vão ter 2 apresentadores representando a Tais. Eu sou o Tais Thomas, fundador e produtor musical da Tais. Hoje eu estou aqui com o Rafael Tenenbaum, meu sócio, CEO da Tais. É isso aí. Fala um pouco aí, Rafa. E aí, galera, tudo bem? Aí. Sou o Rafael, também sou sócio da Tais. Trabalho aqui com o Thomas já há um tempo. Está fazendo esse podcast para vocês, porque está vendo que muita gente estava pedindo uma coisa desse tipo, falando com o pessoal que está mais na música, que trabalha diretamente com música, não só os artistas, mas também a galera do backstage. E hoje a gente está falando com o Gustavo, que é um advogado que trabalha especialista em direitos autorais e contratos com músicos nesse momento, e também artista criminal, também. Que eu fiquei sabendo, que é ótimo, na minha opinião, seus dois, porque eu tenho certeza que sim, às vezes precisa, né? Sim. E, pô, que bom que você está aqui. Pô, muito que feliz isso. com Eu que agradeço presença. essa oportunidade. Meu primeiro podcast. Então, para quem não sabe, ele, como eu falei, é advogado, trabalha com música e, nesse momento, está fazendo um pouco de TikTok e tudo mais, tentando entrar mais nesse jeito de conversar com essas pessoas, sim, né? Explorando as redes sociais, né? É um prazer aí estar sendo recebido por vocês. Novamente agradeço a oportunidade, o convite. E, pois é, cara, TikTok, vocês me conheceram, né? Através de vídeos, né? Do Rios, no TikTok. Cara, na real, o João, o Johnny, ele... João Cárceres. João Cárceres. Grande, cara. Pra gente, o Johnny X. Você deve conhecer ele, já tocou várias vezes aqui, é o tecladista, às vezes ele pega o baixo, mas ele é um grande amigo nosso, grande produtor também, é um grande amigo nosso, e ele falou que a gente tinha que conhecer, A gente marcou uma reunião, né, em novembro, começou a conversar. Inclusive, ele também falou que quando ele foi falar de você, ele falou que você é artista, que ele tinha feito um trabalho com você e tudo mais. Sim. E aí ele falou, pô, esse amigo meu, ele tá focando agora em direitos autorais, acho que ele é um moleque legal pra você colar junto. Moleque, ó, a gente é informal, a gente fala assim também. E, galera, tem sempre um barulho externo aqui, porque é isso, é backstage. E aí ele falou isso pra mim, falou, cara, pô, você tem que colar junto e tal. E sim, ele marcou um encontro, foi bem legal. Sim, assim. Sim. Porque, enfim, né, a gente sabe que tem muitos advogados na área, mas eu acho que essa especialização na música, eu acho que a galera está começando a se atentar mais, não só os advogados, né, mas os artistas, selos, gravadoras, estúdios também, porque, né, eu vejo, assim, pelo menos, não sei se minha avaliação tá equivocada, estou pensando demais, mas o que eu vejo é que nessa revolução da música dos anos 2000 para cá, desde o Napster, né, pirataria, Pirate Bay, Spotify, outros streamings, né, o artista ele conseguiu ter o domínio sobre a parte técnica de pegar, se gravar, né? A gente vê, grandes artistas, desde o The Weeknd, saindo dos quartos até, enfim, as arenas do mundo. Só que essa parte burocrática, que ela acompanhou, né, pode ter acompanhado de uma forma mais lenta, mas ela acompanhou também essa revolução tecnológica, né, de você conseguir registrar a sua música do seu quarto, né, a sua obra, enfim, desde que você tenha informação. Mas apesar de ter acompanhado, né, a noção de que os artistas poderiam ter mais controle sobre isso, acho que ficou um pouco para trás, né, se comparado, né, à parte legal da música, você criar. Né, como vocês disseram, eu sou artista também, eu sou compositor. Meu segundo EP eu gravei todo no meu quarto, mixei, masterizei da maneira que eu consegui e joguei nos streamings. E até falo aqui que eu preciso ajeitar algumas questões burocráticas que o Gustavo artista não cuidava, que o Gustavo advogado começou a se atentar para isso. Mas enfim, eu acho que a gente está tendo esse ponto de evolução no mercado e eu acho que nos próximos anos a gente vai ver muito mais artistas e todo esse ecossistema sacando mais sobre essa parte burocrática. Não, com certeza, né? Eu acho muito interessante que hoje em dia você já vê uma grande diferença, porque quando eu, comecei a trabalhar com música, em 2019,
já não tinha tanto conteúdo, não tinha tanta gente falando, não se tinha um mercado. Acelerou também isso um pouco, né? Não só a pandemia, mas o próprio Spotify, a própria forma que é hoje em dia a música é distribuída. Eles resolveram problemas tipo de pirataria. Hoje em dia tem o Content Aware, tem ferramentas que impedem. Então isso está gerando muito dinheiro e as pessoas estão se ligando de novo que a música pode dar muito dinheiro. Você está vendo vários cases de sucesso, várias pessoas estourando. E você vê, o ecossistema está mais aquecido nesse momento. Sim. Então, tipo, as pessoas começaram a voltar a ver música como algo viável. Porque por muito tempo não foi no Brasil. Tipo, viver de arte no Brasil é complicado e esse período da pirataria foi um período muito difícil para as gravadoras brasileiras, né? Tipo, para o mercado mesmo. Para o artista, para todo mundo. Então agora, cara, hoje em dia, mano, eu acabei divagando muito sobre o parada, mas hoje em dia o moleque consegue ir no YouTube, consegue ver 6 pessoas falando sobre o tema, entendendo. Sim. E é um tema que é difícil pra caramba, cara. É um tema que até hoje a gente trabalha há muito tempo e a gente se pergunta... O que você falou também legal é como fortalecer o independente também, com toda essa evolução, né? Com certeza. O próprio sistema da UBC, de você registrar o fonograma... Eu queria que você falasse um pouco também dessa parte da ICRC e tudo mais, mas antes eu queria conhecer mais o Gustavo, né? Falar um pouco de você, sua história como artista, sua história como pessoa mesmo. Tá. Antes de tudo, ó, o UBC, vocês têm que patrocinar aqui, ó. A gente tá falando de vocês aí, a associação, pô, tem que dar aquela moral pra gente. Mas pra Tais Records. Mas, bom, falando de mim, eu comecei a compor lá para os 16, 17 anos, e eu lembro muito forte, assim, que eu falei que hoje eu vou compor uma música, não quero saber, não vou adiar mais. Aí saiu uma coisa meio toda errada, mas saiu. E é isso, né? Eu fui compondo aos poucos, assim, o Gustavo, músico, o Gustavo artista, ele, né? Nossa, falando na terceira pessoa, né? Tô parecendo aquele Zé algo maluco. Mas eu sempre gostei de criar, sempre gostei de compor, né? E isso até culminou, como eu falei, né, nesse lançamento do meu segundo EP, esse Bairro Mais Tua Casa Que É a Minha, que eu peguei e gravei tudo mesmo, e mixei, masterizei, porque eu não tava, né, numa época muito boa de grana também. Eu falei, pô, eu acho que é mais barato eu pegar e aprender, e hoje em dia eu enxergava que era possível sacar essas coisas, né? Mesmo eu não sendo tão bom quanto tanta gente que a gente vê aí na internet, né? Eu gravei só voz e violão e tudo mais. Mas aí a música, fui fazendo alguns shows e tal, mas sempre... Eu acho que faltava essa engrenagem que eu estou começando a trabalhar agora, né? De viabilizar a música mesmo, e inclusive entendendo o mercado, né? Esse foi um dos motivos que eu levei minha advocacia para trabalhar com direito autoral, para trabalhar com contratos, mas contando a minha história. Aí, aos 17 anos também, entrei na faculdade de História, fiquei um tempo, aí eu passei para Direito, fui chamado para Direito, aí entrei lá na UFRJ. Foi ótimo, assim, para, né, enfim, conhecer muita gente legal, amigos que eu devo levar pro resto da vida. Mas falar para vocês, né, que o direito é chato pra caramba. O direito é muito chato. Direito é muito chato e é muito... A faculdade de Direito, né, eu vejo como uma coisa muito obsoleta hoje em dia, a forma como se... A didática, né? E eu senti isso muito na advocacia, porque a advocacia, ela comporta o erro. A advocacia exige que você corrija esse erro. E na faculdade ela não comporta erro, né? Enfim, falando algo que eu sempre quis falar também sobre, né, a profissão de advogado e a faculdade de Direito, porque, cara, né, é isso, né? Eu vou, sei lá, fazer uma consultoria com vocês. Eu não estudei consultoria para fazer com vocês. Eu sei a matéria e vou articulando com vocês as ideias, a gente vai criando, né? E eu vejo que foi só um exemplo aqui de passagem. Mas a faculdade de Direito, ela não incentiva tanto assim essa criação, né? essa criatividade para resolver problemas. E bom, aí no terceiro período eu quase larguei, assim, eu falei, até pensei em fazer música, mas eu nunca fui virtuoso, eu nunca fui bom pra caramba de teoria, nem nada disso, e apesar de eu querer estudar ainda de forma mais aprofundada no futuro, não é minha prioridade. Né, eu sempre pensei, cara, eu quero compor, quero fazer minhas músicas e tal, não tô aqui muito ligado em aprender todas as escalas possíveis, né, enfim, a ter o ouvido muito bom e tal, eu quero só o básico para conseguir compor. Mas aí eu fiquei, né, mais por causa dos meus amigos que qualquer coisa, fazendo a faculdade do jeito que eu conseguia, passando ali, muitas vezes aos trancos e barrancos. Aí me formei, achei que ia estudar para concurso, vi que não prestava para mim, porque concurso...
exige ter uma memória muito boa. Minha memória não é tão boa assim. Eu gosto de botar a mão na massa também. Entrei na Comissão de Direitos Humanos da OAB, uma experiência incrível. Ainda hoje eu sou membro de lá, só que estou um pouquinho afastado, porque justamente estou cuidando mais dessa parte de direito autoral e tal, mas eu procuro estar sempre frequentando lá. Entrei no escritório, foi incrível, CSL. Nossa, a gente trabalhou pra caramba juntos. Eu entrei no final de 2019 e 2020 a gente sabe o que aconteceu, veio pandemia, desafio gigante, todo mundo jovem ali tentando fazer acontecer. Aprendi demais, né, com os sócios, com meus colegas. Mas aí eu comecei a perceber, né, que talvez eu sozinho... Eu queria uma coisa nova para a advocacia, para a minha advocacia, que eu demorei particular também, porque eu era mais da área penal, área criminal. Que até hoje eu sou apaixonado, só que a área criminal, assim, eu vejo que para você advogar nessa área, você tem que viver isso. Porque pode, né, se eu fosse criminalista e estivesse conversando com vocês, poderia receber uma ligação agora, né, de alguém ter sido preso, alguém ter sido... Enfim, ter acontecido alguma coisa. E eu não falo só pelo réu, a questão alguém pode ter sido uma vítima de alguma coisa. Sim. E tem muito essa urgência, né, você lida com a liberdade das pessoas ou a honra, se for o caso, né, de alguma injúria, calúnia, algo do tipo. E aí eu fui articulando, sempre circulando, né, com músicos, com artistas, vendo demandas que se repetiam e perguntas que eram feitas a mim. E eu era criminalista, eu pensava, pô, mas por que eu não estudo isso? Né? Porque mal ou bem você já sabe ler, né? Você sabe passar ali entre o Código Civil, a Lei de Direito Autoral, né, a Constituição, você consegue articular ali mais ou menos e dar uma... Mesmo que você não seja especialista, você consegue dar uma resposta minimamente satisfatória. Sim. Aí eu vendo essa demanda do mercado, né, principalmente dos artistas menores, mas nem sempre só de artistas menores, né, enfim, de pessoas do ecossistema da música, eu vi que eu poderia ser algo assim viável para minha carreira, né, também financeiramente, porque não dá para trabalhar só por amor. Um dia eu vou trabalhar só por amor, mas eu vou né, ter resolvido as coisas básicas, necessidades básicas da vida, né? E, enfim, hoje em dia eu vejo cada vez mais que é uma área assim que, inclusive, eu acho que muitos advogados vão acabar crescendo os olhos para ela. Espero que num sentido bom, né? Porque sim, a música é apaixonante por si só. Eu estar aqui no estúdio, pô, eu poder acompanhar gravações, se for o caso, estar vendo instrumentos musicais, isso aqui é apaixonante. Chegar num show, o artista falar, pô, tu é meu advogado, pô, tu é brabo, não sei o quê. Pô, isso é legal pra caramba, cara. Sim, essa parte é apaixonante do negócio. Realmente é divertido, né? É divertido, poder ver o processo e ficar, caraca, que coisa maneira tá acontecendo, sim, sabe? E, pô, você vê pessoas que você admira cantando lá, mas a pessoa te admira também porque você presta um serviço legal, porque você, pô, consegue ser um bom advogado. Aí a questão né, do dinheiro mesmo que vai sendo articulado aos poucos, porque, né, como a gente vai falar aí mais pra frente, eu acho que aos poucos todo mundo está percebendo a necessidade de um advogado de direito autoral. Sim. E eu vejo nas minhas consultorias que é uma urgência, tá? Eu tô até, tô alimentando mais concorrentes, mais players no mercado, sim, porque a gente precisa. Né? Porque a gente pega mercados como Estados Unidos, eu tô falando pra caramba aqui, né? Não, fala, é isso aí. Mercado dos Estados Unidos já há uma cultura de uma consultoria, né, de artistas menores, inclusive, chegarem a levar para 1, 2 advogados, sim, 1, 2 advogadas, sim, chegar e falar, olha só, esse contrato tá certo? Você acha que eu vou sair em vantagem ou desvantagem nesse contrato? E aqui ainda não. A gente fala até que é uma concorrência boa, porque é importante ter mais pessoas no mercado para fomentar também, né? Com certeza. Porque o artista fica meio sem aonde ir. E também, infelizmente, também esbarra no problema financeiro. Então, assim, tem vários problemas. E acessibilidade também, sim, eu acho. Sim. Eu acho que é isso que eu sinto que... E tipo assim, porque a real é que como eu já falo o tempo todo, é uma coisa extremamente difícil de entender. É complexo. E realmente conhecer um advogado, vamos ser justos, que todo mundo tem que conhecer algum bom advogado, sempre é importante. E isso, querendo ou não, é uma empresa, né? Beleza, só trabalho, mas também... Então, é fundamental você ter um advogado e é realmente difícil você achar um cara legal e até achar mesmo essa informação, como está tudo. E eu sinto, sim, que nem você está falando, que cada vez mais tem gente entrando nesse mercado e querendo ajudar, e querendo falar, e querendo fazer sobre isso mesmo. Sim. Então, pô, mas é importante, né? Porque mesmo um cara pequeno pode estar fechando com uma gravadora pequena que vai fazer só um disco. Então, você precisa
ter essa tranquilidade que tá tudo certo. Não, isso é na melhor das hipóteses, tá? Porque o que eu vejo é contratos de 5, 10 anos, que a mistura contrato de agenciamento com cessão de direitos patrimoniais, aí aquela bagunça aí, multas enormes, né? Como eu já no off eu contei aqui pra vocês, coisas que estão rolando aí. E é isso, sabe? É criar essa cultura mesmo, porque é parar pra pensar, gente, esse negócio vai te prender. Pelo menos conversa com um advogado, você acha que é um luxo? E eu brinco, né? Porque às vezes eu tenho a impressão que um advogado ou é um luxo ou é dispensável. Sim. Não tem esse meio termo. E eu sempre trabalho com clientes, assim, perguntar, tipo... Eu sempre tento entender como é que tá a situação, né? Até financeira, às vezes, porque eu quero prestar aquela consultoria e quero que seja o melhor negócio para todo mundo. Né? E eu vejo a necessidade que, às vezes, ela não é enxergada fácil pelos artistas. Sim. Né? E hoje em dia, cada vez mais, eu sinto que tem muito mais gente querendo ser o próprio chefe e tem muito mais, como tem muito mais advogado fazendo isso, você pode até fazer por porcentagem, às vezes, dependendo da pessoa, você acredita no trabalho da pessoa. Sim. Então, tipo, existem formas de trabalhar com artistas mais variadas, sabe? Existem, com certeza. Tipo, com pessoas que talvez agora não pode mais ser, confia que no futuro vai rolar. Ele acha que só é necessário na hora que ele faz o sucesso, que ele precisa do advogado. Sim. Mas não, pelo contrário, é necessário, né? É necessário antes de tudo, né? Como eu falei para vocês também, eu tô dando um curso agora que chama até Kit de Sobrevivência no Mercado Musical. Que é justamente... Inclusive, pode falar. Porque ainda, como é uma versão ao vivo que vai se tornar gravada um dia, né? Vou gravar bonitinho, né? Espero em breve gravar pelo menos, né? Uma quantidade de aulas para que os alunos saiam mais sagazes, que esse é o meu objetivo final. É difícil realmente, às vezes, articular, né, a necessidade, quando você está começando, de você, né, ter uma assessoria jurídica, por exemplo. Porque, cara, justamente quando você está começando, que é ideal. Eu falo para todo mundo que assiste minhas aulas, todos os alunos falam, gente, se você não assinou nenhum contrato nem nada, agora é a hora perfeita de você estar assistindo essa aula. Por quê? Porque às vezes esse contrato vai te prender. Às vezes você assina com um selo aleatório que, pô, às vezes as pessoas não fazem um trabalho legal. Sim. E isso rola muito, tá? Volta e meia. E aí vai chegar um selo maior, às vezes até uma gravadora, fala, pô, e tuas obras, teus fonogramas, como é que tá aí a gestão delas? Né? A gente tem interesse em explorar e tal. E aí, como é que tá? Fala, pô, tem esse contrato aqui com outro selo que... Enfim, eu tenho que sair dele, mas como é que eu saio dele? Eu assinei numa época que eu não tinha noção de que ia me prender dessa forma. Então, às vezes, até negócios melhores podem ser ou atravancados ou às vezes até não rolar por causa desse primeiro momento. Né? Então, até que vocês falaram dos vídeos que eu faço, eu tento articular também essa questão de ser absorvível, sem soar um idiota, né? Falando para criança, mas também sendo técnico, mas sem ser chato. É um desafio, tanto que eu estou tentando melhorar dia após dia, porque é chamar a atenção, falar, galera, isso aqui é importante agora. Não importa se você toca no seu quarto. Até mesmo se for um hobby, se você for querer compor alguma coisa, cara, se você for assinar com alguém, né, mesmo que seja um hobby, pô, saiba por que você está assinando esse contrato com selo, com gravadora, enfim. Gustavo, qual foi a virada de chave, assim, para você falar assim, cara, eu quero começar a estudar mais direito autoral e... Qual foi a sua primeira experiência de trabalho, assim? Cara, minha virada de chave, eu posso botar... Ela foi virando muito aos poucos, mas foi virando-se até que a hora que... Bom, é agora. Acho que foi quando eu comecei a advogar de forma autônoma, né? Que eu ainda era criminalista e tal. E, pô, eu via, né? Eu fiz uns trabalhos que eu até tenho orgulho hoje em dia, pô, enfim, tirar inocente da cadeia, umas coisas legais, assim, que eu fiquei com orgulho. Só que eu comecei a reparar que no criminal... É isso, eu não ia ter criminal e música. Só se for muito pontual. Não estou dizendo que eu nunca mais vou pegar um caso criminal. Eventualmente posso pegar. Só que trabalhar com isso, esses meus primeiros trabalhos foram muito assim, pô, do dia para a noite, uma urgência, uma coisa que demanda uma super presença ali de espírito e de corpo também, de ir para os lugares e tal. Se for o caso para delegacia, presídio, enfim. E aí eu comecei a pensar na música e ver erros, né? Que eu dou exemplo também nas aulas, ver erros assim, crassos de artistas grandes. Falo, cara, pô, como assim isso passou? Pô, será que... Né? Também não estou julgando se eles tiveram eventualmente uma assessoria e não se ligaram nisso, mas... Né, algumas coisas passam, eu até, né, quando vocês estavam falando aí da advocacia, né, no direito autoral... Eu mesmo estudo todo dia, mas eu não fico estudando só a teoria. Eu tenho que estudar o ECAD.
Eu tenho que estudar lá o PDF que eles disponibilizam, que é muito claro, sobre distribuição, como é feita a distribuição de execução pública. Eu faço um conteúdo, eu estudo a UBC, eu estudo a plataforma da UBC. Né? Se eu fosse da Abramos, eu também tenho que saber da Abramos, eventualmente posso ser um cliente da Abramos, ou de qualquer uma das outras 5 que tem, além dessas 2. Enfim, é um estudo diário, um estudo de muitas regrinhas administrativas. Eu quero estudar cada distribuidora também, né? Porque cada uma tem seus detalhes, né? Enfim, é meio complexo, como você trouxe. E é engraçado, né? Tipo, porque é uma coisa que também eu achei legal que você falou aqui, porque, sei lá, tudo... Dependente se você é advogado, se você é músico, se você é engenheiro, se você tem estúdio, você tem que estudar, irmão. Tem que estudar. Tipo, inclusive quem trabalha com música tem que estudar muito mais. E, tipo, tem até videozinho que a gente vê na internet. Cara, é porque, tipo, a galera que trabalha com música vai entender sobre isso. Porque tem umas coisas que são... É muito difícil, é muito subjetivo. Tipo, a questão toda da obra. Que é uma coisa que eu sempre achei muito engraçada. Pra quem não sabe, é dividido... Vou puxar até depois ele explicar um pouco melhor. Mas, pô, se você, numa música, numa composição, você dá a sugestão de uma palavra, você pode pedir uma percentagem considerável da obra e não tem uma regra. Tipo, você pode pedir 50%, você pode pedir 20%. Então vira uma coisa tão subjetiva, inclusive até falando, não sei se foi no off ou já no programa aqui, cara, inteligência artificial vai demorar muito para entender isso. Porque é tão subjetivo que é complexo, sabe? Muitas vezes é muito mais na negociação entre você, o artista e tudo mais, do que uma regra de fato. Queria aproveitar e perguntar para você que você explicasse um pouco a diferença entre a obra, o fonograma e o direito de streaming, né? Tá, eu vou começar falando assim da importância de coisas básicas, né, que todo artista tem que saber. Também uma reflexão que eu mesmo demorei para fazer, né, sobre a questão do streaming, né, digamos assim. E quando digo streaming, não estou nem falando de distribuidores, estou falando de Spotify, por exemplo, pelo que ele paga de royalties. Sim. Eu concordo que seja baixo, mas também tem a questão, e aí tudo se entrelaça, né, direito autoral, contratos. Com quantas pessoas está dividindo esse streaming? Né, porque tem a parte dos titulares da obra, a parte do fonograma, produtor fonográfico, intérprete, músicos, e muitas vezes... Né? Tem a questão dos contratos que você assinou no começo da carreira, que o selo fica com não sei quanto %, e, enfim, uma editora, pode ser uma editora aleatória, fica com não sei quanto % da obra, e aquilo que já é uma fração, já é um valor irrisório, fica menor ainda. Né? Então, também tem essa questão de a gente não olhar só pelo valor frio, a gente pensar, né, em quantas pessoas a gente está dividindo essa obra, esse fonograma, e se vale a pena. E quando eu falo se vale a pena, porque essas empresas, seja editoras, seja gravadoras, seja selos, elas têm que trabalhar com você. E aí a gente pensa no negócio, a gente não sai um pouco do direito e pensa no negócio. Quem são as pessoas que trabalham com você? Como é que eles fomentam as suas obras? Né? Ou seja, apresenta para intérprete, apresenta para, enfim, produções audiovisuais, para você ganhar, né, o direito lá da sincronização, da execução pública, enfim... E isso tudo entra na conta, né, do negócio da música, você ter uma carreira viável. Se está dividindo com tanta gente, você tem que entender o que essa tanta gente tem que trazer para você. Senão, por que você está fazendo esse negócio? E é aquilo que eu falei no começo. Hoje em dia, muitas das coisas a gente consegue gerir nós mesmos. Artistas conseguem gerir. Conseguem checar lá na UBC se tem algum tipo de crédito retido. Né? Por exemplo, UBC ou qualquer outra associação que você seja... cadastrado. Então, eu só estou dando essa intro aqui para explicar, porque eu também não gosto de ficar falando só obra, fonograma, direito patrimonial, direito moral, etc. e tal, porque isso fica solto. Né? Então, contextualizando, né, nessa questão de contratos, a pergunta foi sobre direito de streaming, obra e fonograma, não é? A diferença entre todos. Vou até trazer desde o começo assim, coisas que todo artista deve saber. E eu acho que todo artista mesmo, tá? Enfim, da Anitta até você que está começando agora, não tem nem banda, mas quer fazer uma banda, enfim. Saber diferença entre obra e fonograma, isso é essencial. Gustavo, mas isso é óbvio, tem 200 artigos aí de 200 pessoas diferentes na internet, no Google. Beleza, mas eu ainda pego o contrato que fala que é um contrato de cessão de direito patrimonial de fonograma e videofonograma, e a primeira cláusula está falando ali que vai editar a obra. Então...
né, talvez não seja tão óbvio para todo mundo. Direito patrimonial, direito moral, saber o que é dinheiro e qual a tua ligação com a obra. Direitos conexos, que aí são os direitos da gravação, né? Ou seja, dos intérpretes, dos músicos, do produtor fonográfico ou dos produtores fonográficos. Saber, né, o que é um titular de uma obra, o titular de um fonograma, porque na hora de uma liberação essas pessoas vão ter que anuir, né, essas empresas também vão ter que anuir. E a gente viu um monte de problema aí recentemente, até na última aula que eu dei. Pô, você vai falar de Lovezinho, da Tracy, com aquela música lá da Nelly Furtado. Você vai falar da música lá da Melody, deu problema com a Ariana Grande, as compositoras também. Isso tudo, gente, no final das contas, é dinheiro perdido pelos artistas, é dinheiro perdido pelos produtores, enfim. E de todo mundo que está nesse mercado, às vezes por não saber, às vezes por não conseguir mensurar o risco que está correndo. Sim. Fazendo essas coisas mesmo no atropelo. Não, né? Negociar antes é sempre melhor. É sempre melhor se você tem uma música que é muito parecida. Inclusive, esse da Lovezinho, né? Cara, é gritante. Eu acho muito difícil, sei lá... Não, foi de tô chutando, mas... Pô, conversando, tem uma música maneira. Só que às vezes também, eu não sei se é o caso, eu realmente não conheço o artista Lovezinho, eu não sei de nada. Mas às vezes também a pessoa fala, vamos lançar, não vai dar nada. É história, eu não sei que você foi esse o caso. Foi o que você falou, foi por ter já o beat, a melodia ser conhecida, isso também facilita na hora de da venda. O negócio também é que aqui no Brasil é muito difícil você chegar até essas pessoas, né? Você conseguir, de fato, chegar na editora que é dona desses direitos no Brasil e pedir a liberação. E se conseguir chegar nessa pessoa, normalmente é uma nota. Sim. A gente até, sei lá, um amigo nosso lançou uma música dessa de uma editora até brasileira e na hora de ver... Cara, era impossível e ele não lançou, mas... Não, ele que é subjetivo, né? Ele tentou, ninguém respondeu eles, aí eles falaram, vamos lançar mesmo assim no YouTube e tentar no Spotify. Aí quando eles foram pro Spotify, eles receberam um e-mail da editora falando assim, infelizmente não podemos. Aí eles responderam e aí caiu. Eles ainda foram educados, mas eles foram atrás. Eles foram legais, eles tentaram. Atrás, É porque, é muito difícil. Não sei se é no Brasil ou no mundo, mas é muito difícil, sabe? Não tem como você atender todo mundo que tá vindo falar. Em alguns lugares, eu acho que o Brasil talvez tenha um pouco mais de dificuldade de você chegar nas editoras, saber qual que é. Dos Estados Unidos, eu acho que é mais profissional. Cara, eu já ouvi dizer, eu não sei como é que é a realidade lá, mas você tem até site que você consegue a liberação pelo site, sim, paga uma graninha, tem esse tipo de solução, já tem a liberação. Sei lá, que às vezes eu sinto que no Brasil as coisas demoram para evoluir. Sim. Porque hoje em dia, sei lá, eu falei várias vezes, sei lá, agora, né? Há 10 anos atrás, para você, sei lá, 10, 15 anos atrás, para você registrar uma obra em um fonograma era um sacrifício. Você tinha que ir para a Biblioteca Nacional, fazer todo o trâmite, ter a parada escrita. Hoje em dia, você vai no site da UBC em menos de 15 minutos. Se você conseguir, você já está com a música lá. Pra pegar esse seria gancho bom... aí, isso que você falou. Pro mais leigo do mundo, tá? Uhum. A obra, quem tem o direito das obras são os autores e os compositores. Os compositores. E as editoras, se for o caso. A editora que tomaria conta da... Sim. Deixa eu só fazer um adendo, senão vou esquecer. Faz, porque eu mesmo confundo, tá? A questão de registro de obra com cadastro de obra. É que o Rafael falou que hoje em dia você ainda pode ir na Biblioteca Nacional registrar tudo, mas não, FRJ, são os lugares que você registra. Mas o cadastro de obra, antigamente, a questão era no papel, era na UBC, era na Abramos, você tinha que ir lá. Eu lembro que eu fui fazer meu cadastro na Abramos em 2016, ainda era só artista e tal, só músico, estava estudando ainda. Eu fui lá pra Barra fazer meu cadastro bonitinho, porque ainda não tinha essa integração com a internet, como teve, acho que principalmente depois da pandemia também. Em 2016 isso. Cara, 2019 já estava rolando. Eu não sei quando começou, mas eu acho que em 2019 já tinha uma... Mas, 2016 isso, sabe? O Brasil é sempre um pouco atrasado. Demora. Considerando quanto dinheiro que movimenta de fato essa parada, sabe? O Brasil é um dos top players em relação à venda de música no mundo. Sim, mas é só pra entender. Você quer que eu explique mais ou menos obra e fonograma? Pro mais leigo do mundo mesmo. Porque, por exemplo, a gente mesmo, tava até falando aqui no off, que a gente começou a entender melhor quando a gente estava entrando no mercado e foram vendo
a gente viu muitos vídeos, muitos cursos, Sim. estudou. Falava com uma galera, falava com advogados. E assim, demorou para entender até a porcentagem de quanto a obra, por exemplo, tem 2/3 da música, né? Direito conexo. É da obra. Até hoje eu não entendo 100%. Vai ser até É porque bom é falar chato, com é você. chato mesmo. Mas Mas só para falar esse negócio de liberação, aproveitar o gancho, e 2 exemplos brasileiros bem interessantes, um pouco fora da régua, um pouco fora da média da forma como as coisas acontecem. Também sempre dou esse exemplo em aula. DJ Clean, caramba, eu nunca gravo, como é que fala? Agora no Super Bowl, da Rihanna, ela tocou um remix dele, né, que, pô, ele é aqui do Brasil e tal, ele ainda não tem um nome gigantesco, mas ele tá cada vez mais construindo um nome, principalmente na música eletrônica. E ele lançou no SoundCloud, que é o que eu sempre falo, tentando ali unir a prática do dia a dia e o que eu aprendi, né, com a lei e tal, né, com o direito. Cara, você quer fazer um upload de algum remix, alguma coisa? Como você também falou, no YouTube acabou rolando, mas quando foi pro Spotify, a editora pediu para cair. Sim. Por quê? Porque YouTube, SoundCloud, principalmente, eles não recolhem royalties. No caso, o YouTube tem um AdSense, e aí ele tem o algoritmo dele, Content ID, que ele consegue identificar e já mandar direto, né, para os titulares das obras. Então, se você quer arriscar, agora falando pro artista, falando de forma bem prática, arrisca no YouTube, arrisca no SoundCloud, até porque é só você ver onde estão os covers, né, que a maioria das pessoas fazem. É no YouTube. Aí a gente até vê nos comentários, pô, cadê no Spotify? Cadê no Spotify? Cadê no Spotify? Aí você tem que pedir a liberação, porque você vai lá cadastrar bonitinho na associação, vai ter que ir lá referenciar o autor da obra, etc, etc. E muitos autores, né, muitas editoras, muitas gravadoras, elas querem uma compensação financeira além dos royalties. Aí fica caro, aí encarece. E nunca é barato, né? Dificilmente é paga barato. Esse cantão aqui que e na maioria fecham. das vezes eles querem contribuição financeira. E outro exemplo, agora um exemplo de quem fez tudo certo. Não estou entrando no mérito se vocês gostam da música ou não, da versão ou não. Mas Juntos e Shallow Now, da Paula Fernandes e do Luan Santana. Cara, fez tudo certo menos a música, né? A questão é, eles fizeram tudo certo. Né? E na aula que eu faço, eu trago a própria notícia lá explicando como foi minucioso, né? Salvo engano, a produtora ou o empresário da Paula Fernandes apresentou uma carta para a Universal e, salvo engano, elas também são da mesma gravadora. Ou seja, pô, a Paula Fernandes, milhões e milhões de streamings, uma carreira aí de muitos anos já consolidada no Brasil, teve que apresentar uma carta lá para a Lady Gaga e para a equipe. E para a Lady Gaga, né, eu tenho que frisar que não é só a gravadora, a editora que sai liberando, porque tem um direito moral, né, ou seja, né, a autora da obra, né, porque ela também é uma das compositoras. Então ela tem direito de voz ali para dizer se quer ou não. A Lady Gaga queria ver a tradução da letra, a tradução da tradução, né? Ou seja, você faz em português e você explica o que você está falando em português para se comunicar. Também teve um aspecto do negócio também, um dos argumentos que a produtora usou foi: cara, a gente queria rodar muito mais essa música, só que tem muitas rádios brasileiras que elas só aceitam música em português. Então tem um potencial aqui de ampliar essa obra, né? Só que uma versão em português. Então foi todo um trâmite. Isso porque é a Paula Fernandes, né? Que ela também teve que apresentar um currículo falando que ela gravou com a Taylor Swift, que ela gravou com não sei quem. Então a gente vê, quando o jogo é jogado lá no alto, que realmente complexo mesmo. Sim. E aproveitando agora para falar de obra, falando de fonograma, falar de direito moral, direito patrimonial, a obra, você é o compositor da obra. Assim que você compõe a obra, nasceu tua ligação com a obra, tá? Mas aí você pode perguntar, mas o registro na Biblioteca Nacional, não sei o quê. São provas que ajudam a corroborar que você foi compositor. Agora, você precisa de uma prova de anterioridade, ou seja, né, algo que verifique lá a data da criação dessa obra. Se manda por e-mail. Pode ser, se mandar por e-mail, YouTube, vídeo privado. Porque não dá para você modificar isso. Se for numa das associadas do ECAD, tipo o Brahmas, o BC, você faz o registro lá, já computa. Então, esse é o registro. Eu posso ouvir você cantando, dizer que sou eu e te registrar na sua frente. Se você tiver a prova de anterioridade, ou seja, você se gravou tocando, legal, ali você foi o primeiro. Né? Então, é sempre ficar atento a isso. E bem legal parece que é óbvio, não é óbvio.
Essas coisas rola muito, cara. Rola muito, cara. Rola muito. Cara, Mas é nada claro, óbvio. vai discutir no juízo, você vai levar tudo isso. Inclusive o teu registro. A pessoa que registrou vai apresentar o registro. Aí você vai ter que apresentar essa tua prova de que você Por isso também fez talvez antes. seja bom também você fazer esse movimento de ir na Tá associado. O BC já tá associado. já. É sempre bom, não importa quando você esteja vendo esse vídeo, você tem que ligar pra lá, né? Não importa de que lugar do Brasil também você seja, porque cada lugar vai ter uma associação mais forte. Sim. Por exemplo, salvo engano, tá, gente? Eu acho que a Abramos estava segurando um pouco o cadastramento de novos membros, porque veio um volume muito grande e, enfim, esse cadastro custa dinheiro, né? Às vezes mantém os cadastros ociosos lá que não geram nada e acaba atravancando, né, a gestão desses dados. Então é tudo complexo, né? Tem uma coisinha que eu queria pegar junto no que você falou agora do exemplo que você deu. Então, por exemplo, quando eles fizeram Shallow Now, eles pediram autorização da obra. A obra é da Lady Gaga, enfim, das editoras. E ele gerou um fonograma novo, certo? Exatamente. E aí, nesse fonograma, a Lady Gaga e tal não participa. É um outro fonograma. Sim, é um outro fonograma. Que aí a Paula Fernandes e o Luan Santana entram como intérpretes. Isso. Aí vai ter os produtores fonográficos, que é a gravadora deles, e os músicos. Entendeu? É outra coisa, mas vai ser sempre 2/3 lá para os titulares da obra, que também é a editora e os compositores. Né? Então isso é importante a gente ter essa noção, até conversando com vocês, né? Enfim, sobre modelo de negócio e tudo mais. Você entrar como co-titular de uma obra na minha visão, né? Eu acho que na lógica a gente vê que é muito mais... Você tem uma possibilidade de gerar muito mais royalties do que ser só um intérprete de fonograma, só um produtor fonográfico de um fonograma. Até para quem não sabe, como é que funciona o direito conexo? Fonograma e obra, né? 2/3 do direito conexo vai para a obra, 1/3 vai para o fonograma. Sim. Então, se você está só no fonograma, vamos dizer que você é o produtor de um fonograma e ganha 41,7, 41,5. No final é praticamente 10%, porque você ganha 41,5 em cima de 33,3. Então, por isso que é tão importante você estar com a obra, porque Sim. quem tem a obra é quem mais ganha na hora de fazer um direito conexo. E eu sei que o direito conexo é meio complexo, né? Porque só funciona quando funciona. Você não ganha alguns reais aqui, ou você ganha bem ou você não ganha. Mas quando você consegue vender a sua música para uma série, para um filme, consegue botar na rádio, é um valor que realmente faz muita diferença, pode ser diferencial e pode ser muito mais que você ganha no streaming, dependendo. E quem faz essa venda seria a editora, no caso, né? Exatamente. A editora já tem... Pô, gente, eu recomendo muito que vocês assistam os vídeos, né? Não só meus, né? Mas, principalmente da Bruna Campos, que eu falo, assim, porque ela teve essa sacada de produzir conteúdo de qualidade sobre direito autoral na música há um bom tempo, né? Eu, por exemplo, tô chegando agora, praticamente, né? Mas e vejam... fazendo coisas maneiras. Não, claro, mas é isso, porque... ouvir dela, ouvir de mim, ouvir de outros advogados, né, mais jovens, mais velhos sobre isso. Porque, por exemplo, uma editora, né, é confuso. O que faz uma editora? Em tese, a editora, como ela vai ser co-titular da sua obra, né, titular originário, eu não sei se eu falei exatamente o termo correto jurídico, mas enfim. Como ela vai estar figurando lá e ganhando uma porcentagem da sua obra, ela tem que ganhar dinheiro e o trabalho dela fomentar a tua obra. Ou seja, que ela seja interpretada por mais gente, que gere mais royalties, que seja sincronizada com alguma peça audiovisual, com alguma propaganda, enfim, que ela faça aquilo girar. Porque o que eu vejo também, na prática, é muita editora, muito selo, muita gravadora, que só pega lá um pedaço da tua música, não faz nada, faz quase nada, e você fica preso. Porque você assinou um contrato. Aí depois a gente pode acabar entrando em contratos também, que eu quero falar algumas coisas mais gerais sobre, pra gente entender qual é o peso de um contrato na hora que você vai assinar. Né? Outro exemplo bom que eu tenho, que é, por exemplo, exatamente isso que a gente está falando. Um rapper, por exemplo, pega um sample de uma música. E aí esse sample ele tem que pegar a liberação da obra e do fonograma, porque ele está pegando um pedaço da música, daquele fonograma. Então, por exemplo, às vezes é mais deal, se o cara é grande, ele quer um refrão, sei lá, de uma música. Às vezes é melhor ele fechar com o cantor e botar outra pessoa cantando aquela parte, e aí ele não usa o fonograma e só pega a liberação da obra. É uma coisa a menos. Sim, é uma sacada aí. Uma sacada, você entende alguma coisa de direito autoral, você entende alguma... Pô, você já...
olha o trabalho que você evita, Sim. em vez de pedir do fonograma e da obra, né? Eu, salvo engano, né? Eu não sei, porque eu lembrei agora, não tô falando como questão jurídica, porque eu não sei direito, mas eu sei que o Dr. Dre, ele refaz muito, ele pega, tipo, tem as inspirações dele, mas ele grava no estúdio com músicos, isso aí que você falou. Eu acho, salvo engano, né? Eu até que tem que dar uma lida, mas pelo que eu lembre, ele faz isso. Né? Ele gosta de música ao vivo, né? A música orgânica. Então ele não pega só a gravação e solta. Sim. Então essas sacadas, cara, a gente acha que é bobeira, acha qualquer coisa, ainda mais quando você tá no começo. Sim. Às vezes você evita, um problemão, uma dor de cabeça bizarra. E ó, você que tá aí, falando com você... Se você está aqui até agora, você pode aprender uma coisa com esse podcast, não deixe de estudar sobre essa questão de direito autoral. A gente mesmo, eu e o Tais, a gente trabalha hoje em dia com vários contratos, assina contratos com várias pessoas, até pelo Tais Session, por projetos que a gente tem. E, cara, a gente é até dislexo, a gente não sabe nem escrever direito. E a gente está aqui fazendo um contrato, tá ligado? Uhum. Então, e é exatamente assim, conversando com pessoas, vendo vídeos, pegando referências... Porque, cara, a real é que se você parar e ler, algumas coisas você não vai entender. Porque realmente, às vezes, os advogados deixam difícil de entender. Mas você vai conseguir se entender o suficiente para não passar uma pena em você. Às vezes você demora um pouco mais para sair, para fazer uma coisa, para demorar para fazer um lançamento de uma música. Mas às vezes é melhor você demorar mais um pouco e amarrar tudo bonitinho, não ter um problema, enfim, né, jurídico. É sempre importante você ter uma consultoria, saber exatamente o que você está fazendo antes de fazer qualquer lançamento de qualquer jeito, só porque você quer que saia logo a música. Então isso, né? Sim, isso é muito importante, cara. E se tiver uma pergunta, inclusive, manda mensagem para ele, ele vai pode responder. Mandar DM aberta no Instagram. Eu vou abrir para a pergunta aqui do backstage da galera fora aqui. Boa. Mas antes eu queria que você falasse um pouco também dos conteúdos que você faz, né? Deixa só... A diferença entre direito patrimonial e direito moral. Isso é uma coisa que eu sempre acho interessante, que eu queria realmente só... Cara, só então, esse cortezinho, sabe? Não, mas é essencial mesmo. É aquilo, né, cara? A gente fica, não, é óbvio. Não é óbvio. Isso é outra forma de explicar. Você vai ler a minha explicação, você vai procurar no Google, você vai ver a explicação lá dos artigos do Google, você vai ver a explicação de outros advogados, você vai ver a explicação de gente que não é advogada, mas entende. Enfim. Direito moral e direito patrimonial. O moral é a definição lá dos doutrinadores, dos juristas, é a ligação eterna que você tem com a sua obra, né? Uma coisa mais filosófica, uma coisa mais espiritual. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que você, dentre os direitos que estão lá na lei de direito autoral, você tem direito de preservar a sua obra, né? Ou seja, você não pode, falando da música, se você não gostar de um estilo musical e querem fazer uma versão naquele estilo musical da sua música, você pode vetar. Não quero. Porque a editora quer... Não quero, porque é a minha obra. Eu tenho esse vínculo com ela. Ou tal pessoa, né? Uso político. Não quero, não gosto da ideologia desse cara, não quero, não aceito. Não importa o que a gravadora fala, eu não aceito, vai derrubar. E derruba. E tem processo. Ponto. Isso acontece volta e meia. Recentemente teve do Chico Buarque com o Eduardo Bolsonaro, por causa de uma postagem no Instagram. Mas aí você pensa, Instagram, bobagem? Não é bobagem, porque ali o cara tem 10 milhões de seguidores, né? Também pode. O Cazuza, também eu dou esse exemplo na minha aula. A mãe e todos os representantes, os herdeiros do Cazuza e os outros compositores também vetaram a utilização em atos, né, do governo de apoiadores do Bolsonaro, em 2020, se não me engano. Enfim, direito moral é isso, a tua ligação com a obra eterna, entendeu? Do mesmo jeito que, se a gente for pensar numa pintura, né, quando uma pessoa adquire, né, uma obra de artes plásticas, ela não pode sair expondo do jeito que ela quiser. Ela tem que preservar a integridade daquela obra. Direito moral também. Né? E aí o direito patrimonial, se o cara quiser vender a obra... Aí eu estou entrando um pouco fora da música, mas para vocês entenderem essa questão da ligação eterna. Cara, você não pode macular a obra porque é isso que é teu. Associado à imagem, né, da pessoa. Exatamente. É a sua ligação, cara. Ali é o vínculo eterno com a obra. O patrimonial é simplesmente a gestão do direito, né, do direito patrimonial, né, do dinheiro. Gestão do dinheiro, do que aquilo, o que vale, né, como gerador de receita. E aí, né, aí que entram as empresas, e aí que os artistas têm que ficar ligados como é que essas empresas gerem seus direitos patrimoniais. Se ela está pegando... Porque às vezes
tem uma empresa, uma editora, uma gravadora que pega um pedaço maior do teu fonograma, da tua obra. Uma editora, no caso. Mas aí ela vai trabalhar pra caramba pra aquela obra girar. Sim. Pra aquela obra rodar e gerar mais royalties. Então, pô, será que não vale a pena, de repente? Sim. Alguém que é mais parceiro, alguém que é mais profissional? Isso é interessante, porque a gente já vê aqui no mundo da música que tem pessoas que falam, cara, pra trabalhar comigo 50% de tudo. Mas o cara entrega tudo. O cara vai, meu irmão, botar você com um produto negócio, perfeito, gente. 360. Quando o artista, quando o artista é dono do direito moral e, por exemplo... Tudo tem que ser levado a ele para ser aprovado. Né? Tem. Inclusive, é uma cláusula que tem que constar nos contratos. Né? Eu não sei exatamente, não me recordo se na lei diz que tem que constar. Né? Isso aí é uma formalidade. Mas, de todo modo, se não constar, continua valendo. Na seção de direito patrimonial, é seção de direito patrimonial. Sim. Ou seja, essas questões de direitos morais, de titularidade da obra, de direitos, né, do compositor, da compositora, eles permanecem. Sim. Tá? Então, o que muitas vezes acontece é que, às vezes, o artista não liga tanto, diz lá que a liberação é tanto e terceiriza isso. Isso pode acontecer. Sim. Mas, ao fim e ao cabo, o artista tem o direito de chegar e falar, olha, não quero. E isso também é para todo mundo, todo artista que compõe algo. Cara, não importa se você botou no YouTube. Até eu usei como exemplo, fiz um vídeo sobre o Zé Felipe, que ele pegou um beat aleatório, né, da Virgínia lá, fez um beat aleatório, né, fez a música lá pra mulher dele e tal, não sei o quê. Cara, esse beat aleatório tem um dono, tem um compositor. Por mais que ele não tenha registrado, né, registrado não, ele tenha cadastrado em alguma associação, ele continua sendo titular da obra, né? Aí você regulariza, beleza. Mas se porventura o Zé Felipe quiser registrar, cadastrar essa música numa das associações, ele tem que falar com o titular da obra, não interessa. É o vínculo desse cara com essa obra. Entendeu? Então, essa é uma coisa muito séria. E isso transcende a questão do cadastro, a questão do registro. Eu tenho um exemplo muito bom que é fora da música, mas é do meio do cinema, que é o Rock. Eu não sei se você está ligado nesse exemplo. O Rock... Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, ele escreveu esse roteiro, né, do Rock 1, e ele estava num momento muito ruim da carreira, que ele chegou até a vender o cachorro dele para poder, enfim, comer. E aí ele bateu em várias portas, vários diretores para fazer o filme. E ele tentou barganhar várias vezes, acabou que ele vendeu o direito moral e direito patrimonial da obra do Rock. Só que ele botou em condição, eu quero ser o ator e tal. E enfim, ele ganhou o Oscar. A gente sabe como que é o Rock hoje, mas hoje ele fica muito frustrado. Ele tentou várias vezes negociar para ter pelo menos um direito da obra, né? E os produtores não quiseram negociar com ele e acabou que o último Rock ele nem participou também, não teve... Sim. E assim... Da marca, né? Ele ficou muito frustrado com isso, é uma frustração dele. Então isso vale um pouco para... Vale. Para vocês verem que, tipo, não vale a pena às vezes você... Abrir mão de tudo, né? O papo tá bom pra caramba, a gente vai continuar falando. Eu queria, antes de abrir para perguntas, queria dar um presente para você. Opa! Rafa, pega aí. Opa! Vambora. Que isso. A camisa da Taz, igual eu tô usando aqui. Pô, irado, e aí... iradíssimo. Tá explorando o tamanho. Pode. Pô, bonitona, hein? Gostou? Vou botar aqui, ó, pra aquela que tá aqui, ó. Mostra do outro lado aí, dá pra ver. Lindona. Estilo. Muito obrigado, rapaziada. Pô, iradíssimo essa Tamo junto. Prazer te receber aqui. Até pra fazer os conteúdos, pô. Pô, inclusive, é super bom porque a gente já tá conversando, eu, Thomas e o Gustavo, há maior tempão sobre como a gente podia fazer uns conteúdos maneiros, porque a gente é super fã dele. Eu tô sempre lá comentando, curto, compartilho o conteúdo dele, porque, cara, eu acho muito importante esse tipo de informação tá aí, tá ligado? Sim. Porque se não tiver, a gente não vai ajudar os músicos independentes. E é uma coisa que eu sentia muito também com o marketing. Que eu trabalhava antigamente, em 2019, mais especificamente com marketing para músico. E, pô, cara, no começo, quando você é uma pessoa que está começando, tem um orçamento de 5, 10 mil reais para fazer um disco, irmão, não dá para você contratar alguém de marketing. Porque, cara, só um disco vai custar 10. Você tem que dividir isso com divulgação, videoclipe,
mixagem, produção, tudo. Então, cara, a real é que, tipo... Mas, ao mesmo tempo, são conceitos tão fundamentais e tão básicos que não faz muito sentido você ficar vendendo isso. Eu sempre falo, uma coisa é um artista que vem com um orçamento grande e fala, olha, eu preciso que você me ajude a organizar esse orçamento para esse lançamento. Aí eu trabalho de, 3 meses, às vezes 6. Agora vem um cara que tá lançando o primeiro disco e fala, preciso de ajuda com marketing. Cara, não dá para cobrar. Eu simplesmente dou. A gente tem e-book falando de como fazer lançamento. A gente fala com várias pessoas aqui na TAS sobre lançamento que eles podem fazer, dicas, e muitas vezes portas abertas. Pessoas vêm e falam com a gente, tá ligado? Então, tipo, é importante. Até pra gente fomentar. Porque agora a gente tá dando informação, mas amanhã essa pessoa pode estar querendo nosso serviço, sabe qual é? Justamente para entender, às vezes, né? Óbvio que eu nem pode ficar falando, me contrate tal, como advogado, não sei o quê. Mas esse conhecimento que eu passo, que muitas vezes são coisas básicas mesmo, né? É justamente para pro artista ou para qualquer profissional do mercado da música ele sacar que ele precisa saber disso e eventualmente me contrate no futuro. Ou contrate o seu advogado, mas não importa. A advocacia demonstrando qual o papel dela, né? Para que serve um advogado? E também não adianta só, porque também é importante essa informação, não só para fomentar as pessoas entenderem, mas também não adianta você só contratar um advogado. É importante você entender, porque senão acaba que o Gustavo vai ficar só te explicando as coisas, como funciona, e tipo, é importante você estudar também, para quando você chamar o Gustavo, ele já saber a dúvida que você vai tirar. Já saber a dúvida que você vai tirar e ele poder pegar o que é o chato, né? Que a gente fala que é o chato, que é o juridiquês, né? Que tá escrito no contrato, às vezes, tipo, a gente tem dislexia, às vezes tem até uma dificuldade, né, de entender algumas coisas. O Gustavo, ele vai saber pontuar e saber ver isso com essa parte técnica mais apurada, mas é importante você saber o básico. E essas informações que você está passando é muito, muito importante. E eu gosto muito dos videozinhos que ficam do lado. O vídeo satisfatório. Tem que ter, aí, cara. Justamente para manter ali a concentração. Eu até comento o vídeo às vezes. Mas, de todo modo, todo o meu objetivo, seja com curso, seja dando aula, seja fazendo vídeo curto, seja, enfim, fazendo vídeos satisfatórios, é que o artista, ele pelo menos ele bata o olho no contrato e entenda que tem algo estranho ou que talvez ele seja injusto. É claro que o advogado, a gente estava falando antes também, ele vai pegar aquele contrato, vai relacionar com a lei de direito autoral, vai relacionar com a Constituição do Brasil, vai relacionar com outras leis que tenham a ver, com o Código Civil, né? Sim. E até eu tinha ficado de falar pelo menos coisas básicas de contrato. Sim. E contrato, gente, assim, via de regra, é lei entre as partes. Só que não pode ser de qualquer jeito, né? Tem que obedecer a certos princípios, como a boa-fé, né? As partes têm que estar numa relação equilibrada ali para negociar essas cláusulas, quando não é um contrato de adesão, né? Tem que ser o objeto, ou seja, o objetivo daquele contrato, explicando assim de forma bem superficial. Ele não pode ser nada ilegal, né? Mas é para as pessoas ficarem na cabeça que, o contrato, né, é algo muito importante. Não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser algo que você simplesmente, como eu falei antes de chegar, assinei o contrato aqui sem ler e tal, não sei o quê. Aí você se vê preso numa relação de anos, né? Enfim, sim. É isso que eu queria pontuar, porque acaba passando muitas vezes batido. Sim. Pausar? Se quiser, mas já tá eu tô só, mas... Desculpa, hein? Ih, que isso, cara. Tá aqui ótimo. É backstage, né, galera? Aqui a gente, irmão, aqui cara. É foda. Dudu, depois se puder dar no foco ali pra ver se tá tudo certo, mas... Tem uma coisa pegando o gancho... Tá tudo certo? Pegando o gancho que a gente tava falando antes, até no off, né? Uhum. Que vocês chegaram a falar que, porque a gravadora antigamente, né, tinha essa coisa desse glamour que eu não preciso mais, né, fazer... Não importar com nada. Não importar, sua gravadora vai me levar. Ao mesmo tempo, o Rafa trouxe vários exemplos falando que, os músicos ficavam presos. Não sei se o pessoal já viu, até não tem a ver com gravadora, mas o Elvis mesmo no filme dele, que ele ficou preso ao contrato, sim, que ele não pôde sair. Nossa, ótimo exemplo. Né, ele não pôde sair dos Estados Unidos, ele ficava só... o empresário dele enganava ele, falava que ele tinha problema por causa da Guerra Fria, dos terrorismos, não sei o quê, e ele ficou lá só em Las Vegas e aquilo foi deprimindo ele.
enfim, outros exemplos, né? Nossa, esse é ótimo A exemplo. gente ficaria caramba, o dia pode inteiro crer. aqui falando sobre isso, dando 1000 exemplos, porque mesmo- sempre tem. Exatamente. Ao mesmo tempo, hoje, com toda a informação, né? Tanto que você trouxe outros exemplos, hoje a gente tem acesso à informação melhor e a gente tem que saber pesquisar, entender melhor. E óbvio que tem muitas sacanagens. Você mesmo disse que, vários contratos que você pega, né, são mal feitos e tal, que é importante você entender e também que sempre consultar o advogado antes de dar o AM no futuro, entendeu? Isso é importantíssimo. E eu dei um exemplo que eu acho que é legal, a gente estava falando, que às vezes a distribuidora, enfim, selo, gravadora, não importa, chega e fala assim, vou te dar um adiantamento de 100 mil reais e 5 anos aqui você vai me pagar com o streaming. E acaba que esses 100 mil reais não é para você botar no bolso. Muitos artistas botam no bolso, compra carro, compra, né? Compra casa, faz festa. Na verdade, festa. esses 100 mil reais é para investir. É para você fazer as músicas, né, irmão? Para você fazer os lançamentos. Pagar o produtor musical que vai fazer, enfim. E aí o artista depois gasta o dinheiro e fala, eu preciso fazer um clipe. Mas aqueles 100 mil reais ali era para você usar. Agora e aí os artistas ficam presos, não conseguem botar a carreira para frente. Então, assim, tomem cuidado, estudem. Inclusive, é um dado que eu li num livro que eu não sei se aplica no Brasil, eu não sei nem se é verdade, porque hoje em dia, né, era da pós-verdade, posso estar falando uma besteira aqui, né? Mas que o modelo das gravadoras, como era antigamente, e hoje continua sendo um pouco, apesar de ter mudado, eles fazerem outras coisas, é quase um modelo de venture capital, investimento anjo. Os caras vão investir em 20, 30 pessoas, dessas 20, 30... 2, 3 vão estourar, sem contar o investimento que eles já fazem nos caras estourados. Sim. Então vamos dizer que, de 100 que eles têm para investir, eles botam 80, 90 nos caras já estourados, nas pessoas que eles sabem que vai ter retorno, e, sei lá, digamos, números aleatórios, tá, gente? 10, 15 em artistas novos. Desses artistas novos, uma percentagem muito pequena, de fato, vira alguma coisa. E muitas vezes fechar com a gravadora, na verdade, só serve para fazer com que dê problema. Porque, se tem 30, os caras têm a possibilidade de te travar, de falar que não gostaram do seu lançamento, de te botar na geladeira. A famosa geladeira, né? Então, dessas centenas de pessoas que fecham com gravadora todo dia, quantas pessoas de fato depois estão melhores do que entraram? Sabe? Ninguém sabe, né? Porque se começasse a fazer esses dados, os caras já teriam vários problemas. Mas, ter a gravadora nem necessariamente é diferencial, especialmente se você ainda não está 100% maduro, tá ligado? Como artista, como pessoa. O direito, ele caminha junto com tudo que envolve burocracia, mensuração de dados, né, de seguidores, enfim, de portfólio de um artista, né? Entra, você ter um bom Media Kit, você saber, né, o teu número de fãs em cada estado do Brasil, por exemplo. Isso aí, gente, é pegar e abrir os dados e começar a reunir, porque é assim que você tem o poder de barganha para chegar, sentar e negociar um contrato melhor para você. E muitas vezes você pode se perguntar, né, como eu acho que eu já falei, cara, para que tu quer uma editora? Para que você quer uma gravadora agora? Tá no momento de ter uma gravadora? Você não está dando conta, né, por exemplo, dos pedidos de versão que querem fazer da sua obra, você quer que sua obra ela se expanda por aí, e aí você quer alguma empresa que te ajude, né, ou a vender para uma publicidade, né, os direitos da obra, de ser utilizado num comercial, num filme, enfim, no que quer que seja, né? Então você tem que saber isso, o seu tamanho, o que você pode oferecer. E isso aí, eu não falo só contrato, a gente está falando aqui muito de fonograma, de obra e tal, mas até para fechar show. Né? Às vezes, você começa a fazer show em algum lugar, né? Aí você, sei lá, tem 3 datas. Aí a primeira dá mais ou menos gente, aí a galera adora, circula teu nome, a segunda já enche, a terceira enche. Cara, tá na hora de você fazer um contrato com esse lugar. Mas eles não vão aceitar o contrato. Por que eles não vão aceitar? Você já tem um poder de barganha. Você trouxe gente. Você tem que argumentar isso. E se não aceitar, um beijo pra eles e vai seguir sua vida. Entendeu? Até porque, não vai ser um lugar que vai bancar a sua vida. Você vai pro da esquina e fala, eu trago esse número de gente e eu quero isso aqui. E muitas vezes um contrato vai trazer o quê? Vai trazer profissionalismo. Junto com um Media Kit bom. Aí, coisa que eu aprendi como artista. Ter um bom Media Kit, ter um audiovisual legal, né? Você ter... enfim, tudo isso que te projete
de uma forma que você não só assine melhores contratos, mas num edital, eventualmente, você saber contar uma história do seu projeto, né? Enfim, tudo que você quer com aquele projeto. Eu não entendo tanto, estou buscando cada vez mais entender mais essas questões de editais e tudo mais, Lei Rouanet, porque não é coisas aleatórias, não são coisas aleatórias. Um projeto bem feito, ele conta essa história muito bem, e você sabendo contar essa história, seja de um projeto, seja da sua carreira, também vai te ajudar a assinar os melhores contratos, e saber o que é uma obra, fonograma, também acrescenta isso a você ter um controle maior, você gerar mais dinheiro e ter uma vida melhor como artista, claro, vendo a tua arte, do teu sonho. Né? Sim. Eu queria aproveitar agora para abrir para perguntas aqui fora, né? A galera é o seguinte, vocês devem ouvir que tem barulho externo aqui, é o backstage assim mesmo. Tem que ser. Pô. E tem aqui o camarada lá, o Lucas, então, aqui fora tem, só para ilustrar aqui, tem o Dudu, né, que faz parte do vídeo. Hoje tem o Fio também, que trabalha com a gente com vendas. Também artista, cantor. Irado. E o Lucas também, artista, cantor. O Dudu também é baixista. Pô, não se esconde todo mundo aqui é envolvido com a música. Forma. Então, alguém quer fazer uma pergunta aí fora? Como tá? Sem timidez. Vou ligar aqui o microfone. Cara, primeiro, agradecer aí a presença do Gustavo. Prazer receber você. E, cara, a minha pergunta é assim, até que ponto você acha que uma pessoa como artista que está começando tem que ter, tipo, bem claro na cabeça, tipo, até que ponto a pessoa tem que saber e procurar saber, e até que ponto não, a partir daqui eu já posso, tipo, procurar alguém mais especializado, tipo assim, até que ponto é importante eu ter bem fresco na cabeça esses pontos que você já tocou de direitos e coisa, e até que ponto eu tenho que chamar alguém mais especializado para... Cara, essa pergunta é excelente, né? Porque justamente eu acho que o trabalho do advogado não vai encerrar se ficar retendo informação. Muito pelo contrário. Vai melhorar o nosso trabalho, vai melhorar as nossas consultorias, vai melhorar a forma como a gente passa informação e como a gente presta a nossa consultoria também. Então, cara, assim, sendo bem objetivo, obra, fonograma, diferença, direito patrimonial, direito moral, direitos conexos, entender o ECAD, as associações, entender alguma coisa da distribuição de royalties, até os royalties que as próprias associações pegam, que o ECAD pega um termo meio genérico, né? Mas tipo, que é reservado a elas para manutenção, para o ECAD, para manutenção. Acho que essas coisas básicas, entender qual a importância de um contrato, essas coisas, né, esses princípios que eu disse, né, de ser um objeto legal, não ter um objeto ilegal, ser uma pessoa capaz, né, maior de 16 anos, com representante e tal, maior de 18, via de regra, que o contrato ele é lei entre as partes, que precisa estar assinado por 2 testemunhas. Isso aí pode parecer juridiquês, mas isso faz diferença, né? Na hora, se você quiser entrar com processo contra outra pessoa, o contratante, muito provavelmente, precisa saber como vai ser esse processo, né? Então, essas coisas básicas eu acho que dá para aprender, inclusive é algo que eu estou me esforçando para passar, e eu estou sempre aberto a feedbacks, a perguntas, porque eu quero refinar a maneira como eu falo, para não ser tão chato, juridiquês, mas dar a informação correta. Então, acho que esses temas que eu falei são os essenciais. Porque aí, daí para frente, aí, você vê um contrato, né? Realmente, às vezes é difícil, porque as cláusulas têm que fazer sentido entre si, tem que ser algo harmônico, né? Tem que respeitar o Código Civil, né? A Lei de Liberdade Econômica, a Constituição, etc., a Lei de Direito Autoral. Aí eu acho que pode ficar um pouco complexo, um pouco chato até, de certa forma, e... né, sem uma certa bagagem fica difícil, mas esses temas que eu trouxe dá para sacar e já dá para fechar negócios muito melhores do que se você não souber nada, assim, mas muito melhores mesmo. Até lembrando que, tipo assim, se você fechar um acordo entre eu e ele e, posso muito bem mandar uma mensagem pro WhatsApp formalizando aquele acordo, um e-mail, então... tem uma gravadora para fechar com você, tem um projeto um pouco mais complexo, quer fechar você um contrato com alguém, talvez realmente valha a pena falar com alguém profissional. Sim, vai ter um investimento. Evitar, tá ligado? Vai ter um investimento. Vai ter um investimento. Fechou uma parceria com um amigo, 50-50, vamos fazer um feat, manda um e-mail, manda uma mensagem, sim. Já não é um contrato, mas já serve para conseguir dar uma formalização acho mais 2 critérios objetivos que eu acho que para as pessoas se preocuparem em procurar um advogado. Se vai te prender por mais de 1 ano, né? Se 1 ano já é o suficiente, mas assim, se for mais de 1 ano,
Cara, chama um advogado pra fazer uma consultoria, principalmente esses contratos de 5 anos aí de cessão de direito patrimonial, esse tipo de coisa. Assessoria de advogado. E se for valores assim que você não está acostumado, né? Valores um pouco mais elevados. Acho que qualquer valor, né? Que faz diferença, porque você está começando. Mas, tipo assim, né? Você quer fazer uma coisa muito básica ali, que vai ser um serviço específico. Eu não estou reforçando, estou dizendo que é bom você pegar um modelo de internet. Não é. Mas, né, quando a situação é muito pontual, assim, você dá para se virar. Agora, vai ser algo que vai te prender por muito tempo, vai te dar pode gerar algum dano financeiro. Cara, o custo-benefício de um advogado, de uma consultoria bem feita, é irrisório, vale muito a pena. E assim, eu como leigo, assim, lá no início, assim, por exemplo, a minha mãe é advogada. Quando eu pensei, eu falei, vou falar com a minha mãe. Não, mas não é assim. Né? Porque tem que ser um advogado específico, né? Que entenda sobre direitos autorais e tal. Então, entenda assim, de música, esteja acostumado. Nem todo mundo conhece, temos um aqui, você está assistindo, você pode procurar ele, mas é importante você entender e ver, às vezes perguntar para algum advogado amigo, você conhece alguém que trabalha com direitos autorais e tudo mais? Sim, é porque tem isso, né? Eu, como trabalho de direito autoral, tudo bem, eu também sei de direito penal, criminal, mas vem uma questão de família. Só se for uma coisa muito básica, eu pego. Eu tenho parceiros, eu indico para parceiros, né? Se for questão trabalhista, indico para parceiros. Porque é isso, né? Eu acho que quem olha de fora a faculdade de Direito, a gente aprende um pouco de tudo, mas a gente se especializa em uma área. Porque é isso, todo dia está acontecendo coisa nova, tem lei nova, tem julgado novo. Então é muito difícil você ser bom especialista em mais de uma área, né? Quiçá, sei lá, 3 áreas. Então é sempre bom procurar um especialista, porque vai saber a nuance, às vezes aquele detalhe, aquela vírgula, né, que o advogado especialista ele vai ter a noção, porque ele está todo dia lendo, estudando, se atualizando sobre, vai fazer diferença. Não, vai. E especialmente em música, eu que há pouco tempo estou estudando isso, é tudo muito específico, cara. As pessoas não entendem, as pessoas não sabem. Você pode falar com um advogado que seja o cara mais sinistro de direito, qualquer tipo de direito. Você pergunta para ele qual a diferença de um fonograma para obra, que é um conceito básico de todo mundo que trabalha com música, o cara não vai saber te responder. Como é que o cara vai te fazer um contrato de música se ele nem sabe o mais básico, que é isso que você falou aí? Então, realmente, na música especificamente, tem que ser um cara especializado. Tem que ser um cara que trabalha com música, ou não necessariamente com música, mas direito autoral, direito patrimonial. Então, é importante. Só para fechar, você pediria para alguém te representar em algum inquérito que você está sendo investigado por qualquer motivo, um advogado civilista ou um trabalhista? Não faça isso, procure o penalismo, uma galera de criminal, porque tem certas regras, tem certas coisas que você faz, né, seja a maneira como você se porta, seja a própria lei mesmo, né, as leis que a gente tem que saber. E, enfim, o especialista é sempre melhor. Alguém mais? Uma pergunta aí? Tá fora do frame que eu não consigo ver. Vem um pouco mais pra frente aqui, pra gente poder te ver. Como não é ao vivo, as perguntas são com as pessoas que estão aqui no estúdio. Eu tô pelo menos. O Lucas e o Phil. E o Dudu também, só que ele não tem uma pergunta. Então, Gustavo, eu tive uma situação numa banda. E lá vem, a consultoria grátis. Aproveita que agora é a hora. Então, a gente fez uma música, né? Eu era vocalista e guitarrista, e o baterista botou uma frase no meio da música. Aconteceu que a banda acabou, e eu fui gravar com outra banda, e ele falou que iria me processar, porque ele não ia deixar eu gravar essa música, porque eu tinha composto junto com ele. Acabou que a música foi gravada, lançada nas plataformas, não teve um número tão expressivo assim para tirar alguma grana dessa situação toda. Mas ele não fez nada, graças a Deus, mas ele poderia, se ele quisesse fazer alguma coisa... A primeira pergunta que eu faço é, vocês cadastraram bonitinho? Eu cadastrei no meu nome. Você botou 100% como titular da obra? 100% como titular. Ele teria... Se ele quisesse, ele pode entrar com uma ação, assim, qualquer um pode entrar com ação de qualquer coisa, só que como é que ele provaria? Tem alguma gravação de vocês escrevendo juntos, algo desse tipo? Não. Ficaria difícil para ele provar. Deixar claro que ele não escreveu, né, Phil? Ele não escreveu, Foi eu que escrevi a letra. Eu acredito, é o meu cliente, eu acredito. Mas, assim, poderia... né, sei lá, alegar danos materiais e morais, se fosse o caso. Aí, né, é porque eu falo de direito moral,
dentro do direito autoral é uma coisa. O direito moral, no aspecto mais amplo, é o que fere a sua honra, o que te prejudica, mas você não consegue mensurar materialmente. Aí, digamos, sei lá, você disse que não teve números essa música, mas digamos que tivesse tido, sei lá, gerado R$1.000 em royalties. Aí o dano material dele, se ele quisesse ser compositor dessa música também, poderia ser metade desses R$1.000, mais um dano moral de valor X, que aí ele vai ter que ser razoável para o juiz aceitar. Falar, ele feriu minha honra porque ele lançou sem me incluir como autor da obra, eu fiquei muito chateado, teve um dano emocional, fui internado por causa disso, sei lá, poderia inventar qualquer coisa desse tipo, se coubesse, ou se de fato ele tivesse ficado tão atingido. Aí seria um processo assim, que você tem que provar as coisas. Se ele falou que ele compôs também, cadê a prova de anterioridade, aquilo que eu falei antes? Cadê que uma gravação ao comprovasse que ele compôs também? Ficaria difícil para ele, né? Então, enfim, provavelmente ele apresentaria algum manuscrito, alguma coisa desse tipo, mas é fraco. Porque como é que você vai garantir a data daquilo, entendeu? Ô, Gustavo, até dentro disso uma pergunta. Até com o questionamento do Fio, só um segundinho, ver se está tudo certo aí, porque até com o questionamento do Fio me veio essa pergunta. No caso do Fio, eu sei que se o cara escreveu, ele tem pouca coisa para fazer, né? Tipo, mas na situação é o seguinte: digamos que ele escreveu 90% da música e foi só uma frase, uma palavra. Que a gente sabe que é difícil. Com quem fica o direito moral dessa música? Quem escreveu mais ou é dividido? Dividido, os dois. Porque como mas dividido igualmente ou dividido 95/5? Ou, sei lá, 25/7/5? Então, como é que se define isso? É subjetivo, porque é intrincado, né? Assim, se a gente compõe uma música, não tá lá bonitinho. Eu escrevi a primeira, a segunda estrofe, você escreveu a terceira e a quarta. Né? Só na questão da porcentagem, mas vocês são cotitulares dessa obra e vocês têm que dar a liberação, né? É óbvio, né? Nos bastidores você vai chegar e vai falar, pô, você só escreveu uma linha, tu tá com 5% lá como titular da obra, você vai criar esse caso, tipo, vai ter esse tipo de argumentação. Mas, para a lei, vocês são coautores, cotitulares da obra. Ou seja, Fio, tipo... irmão, rodou, mano. Rodou. Não teria torce para não dar certo. Não teria uma Não teria uma coisa tipo... Então, sim, nesse caso, você escreveu isso. A porcentagem, por exemplo, ele tem 90 e ele tem 10, então por ele ter 90, ele... tem a palavra final? Não tem isso, assim? Cara, você pode até ter algum tipo de acordo nesse sentido, assim, né? Enfim, um acordo interno ou no contrato ter esse tipo de argumentação, mas, de fato, para a lei, vocês são coautores. Entendi. Entendeu? Aí, um contrato dizendo isso é um elemento para discussão no juízo, entendeu? É por isso que, assim, a lei ela não cobre tudo que pode acontecer no mercado. Por isso que tem o julgado, aí tem a primeira instância, segunda instância especial, né, Supremo Tribunal. Porque tem casos que a gente vê o caso concreto, uma parada nova. A gente vai ver aí com inteligência artificial, com essas novidades aí, muitas coisas pipocando. Tá acontecendo, você trouxe uns casos legais. Direito de personalidade, porque aí você fala, pô, foi a inteligência artificial que compôs, mas está utilizando o direito de personalidade de um artista, né, a voz dele, você está identificando ele. Eu até fiz um vídeo sobre o David Guetta, que ele utilizou... Eu vi. Uma inteligência artificial imitando o Eminem. Pô, teria direito de receber execução pública nesse caso, porque, na minha visão, porque ele tem o direito de personalidade dele da voz do Eminem que está sendo copiado. Claro, ele tem direito de flag. Não, também tem a questão de, se você pede para uma inteligência artificial fazer uma composição, ela é sua ou ela é da empresa que fez a composição? Pois é. Vai ter que botar o nome da empresa na obra? Cara, vai começar a pipocar tanta coisa desse tipo. É bem interessante, eu acho que... Eu li, de novo, eu li, mas eu não sei se é real, mas eu acho que é. Pode ser mentira, mas parece que teve um cara agora que ganhou uma competição de melhor fotografia, etc. Eu acho que eu vi isso. E ele admitiu que não foi ele que fez a fotografia, foi uma inteligência artificial, e ele só botou essa foto para se concorrer porque ele queria abrir a discussão sobre o que é legal, o que não é, em relação à inteligência artificial e à arte. Porque na arte plástica já são outros 500 problemas que estão aparecendo aí. Sim. Então, mas vai ser revolucionário, mas também vai ser um problema para muito advogado. Vai ter muito advogado trabalhando com isso muito em breve. Quando chegar uma música sertaneja, que o ChatGPT vai escrever uma coisa foda, assim, tudo a ver,
E aí, enfim, aí algum compositor vai vender essa obra, sei lá, vai liberar essa obra e aí a empresa vai querer cobrar dele esse dinheiro. Enfim, a gente vê quando... cenas do próximo capítulo, cenas dos próximos capítulos. Nossa, isso aqui, daqui a um ano a gente já vai saber muita coisa, já vai ter uma noção de onde vai chegar esse mercado. Pô, foi um prazer te ter aqui. Pô, que isso. A gente já tava aqui Prazer meu, há muito Uma tempo honra. fazer essa entrevista. Tá lindão, cara, tá bonitaço. E, cara, pô, você sabe que a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Sem dúvida. E um prazer, cara. E eu prazer queria é também meu. te convidar para você mostrou interesse de, porra, eu queria... Às vezes é legal participar desse glamour da gravação. Então, eu te convido para um Thai Session, você vir aqui, Pô, ver, com certeza. Claro. colar aqui com a gente, Claro. assistir, Sem enfim. dúvida. Quando você quiser. E você, se você Pô. tiver qualquer dúvida, quiser seguir ele no Instagram, super recomendo. Dá seu eu arroba aí, sigo. dá seu arroba Pode aí. falar seu arroba aí, ó, aquela câmera Ó, ali. vou olhar pra estrela, olhar um pouco pra cada um. Aquela não Arroba adianta. Gustavo Depp ADV, TikTok. Sim, TikTok, advogado TikTok. No Instagram. Meu e-mail é gustavodepadv@gmail.com. Canal no YouTube também, é só procurar Gustavo Depp Advogado, porque eu tenho um canal de músico também. Tá um pouquinho parado, mas se quiser dar uma conferida, confere lá. Mas nesse canal do YouTube eu tenho alguns vídeos introdutórios, né, desses temas todos que a gente falou aqui. E é isso, gente. Me sigam lá, pode DM aberta. Quer tirar alguma dúvida, falei alguma coisa meio confusa aqui, eu explico melhor na DM, enfim, é isso. E segue a gente lá. Temos 2 canais, tem um Tais Records e tem um Tais Backstage no YouTube. Instagram, tais.records. No YouTube não, no TikTok. Tais.records também, Facebook, isso. temos todas as plataformas. Só explicando, Tais Backstage é isso, making off, entrevistas, conversas, vídeos tutorial. E o Tais Records é 100% música. Isso. Os clipes que a gente fez, o Tais Session, o Tais Apresenta, temos vários programas. Então, pô, segue a gente. E se você você gosta de música, você vai adorar trabalhar com a gente. E se Trabalhar você não, é um ver a artista gente. independente, ou tem uma banda também, se inscreva no Thai Session. no Thai Sessions, que você vai passar pela curadoria. Já botar o link aqui também. Se não tiver, vai no nosso site, só procurar lá, Thai Session, clicar. Você manda seu material e a gente vê aqui na nossa curadoria. Talvez você até consiga ser aceito para fazer um Thai Session. E se quiser qualquer coisa da gente, é só mandar mensagem, comenta. Se tiver gente que você quer indicar para a gente entrevistar, pode comentar também. E é isso, rapaziada. Forte abraço. Para as 30 pessoas que estão aqui até agora. É isso, pô. É o começo. Valeu. Agora vamos fazer